Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Secão Luz. É com muita alegria e muita honra que estamos aqui em mais um encontro para falarmos sobre um tema sobre a ótica do Espiritismo. E hoje falaremos sobre Jesus. Inicialmente, eu peço desculpas de forma antecipada. Se porventura eu ficar rouco ou tiver algum engasgo ou tossir, é porque eu estou me recuperando de uma infecção na garganta. Então, eu estou ainda um pouco convalescente. Também eu digo que não vou falar abordagens históricas, porque esse não é o nosso objetivo. Jesus é uma das pessoas mais biografadas do mundo. Então, se a gente fosse fazer esse recorte, nós passaríamos aqui no mínimo um dia inteiro. É um tema para um seminário. Então, foi um recorte que eu procurei fazer sobre esse viés mesmo, um pouco espírita, para podermos caber dentro do tempo que nos foi proposto. Então, para iniciarmos, eu trago aqui um pensamento que foi retirado do Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 15, no qual Jesus assim disse: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Porque Jesus, ele que pregou pelo exemplo, ele nos disse para que a gente também saiba que podemos fazer o que ele fez, já que aqui estamos numa evolução. Estamos fadados à evolução. Estamos aqui para evoluir. E como veremos adiante, ele, que é um ser perfeito, o único ser perfeito que aqui habitou, se ele conseguiu fazer tudo o que ele o fez, ele nos disse que nós também conseguiríamos. Então, basta que nós sigamos os seus passos, vivamos os seus exemplos, para podermos viver como ele viveu, fazer o que ele fez. Muitas vezes, quando nós olhamos, parece até distante. Claro, quando ele nos disse que se alguém vos bate a face direita, apresentar-lhe também a esquerda. Deixando um pouco de lado a questão metafórica, a metáfora, quando alguém vos trata de uma forma grosseira, temos que tratar com paciência e com amor. Temos que tratar com perdão, como ele também tratou. Só que só que nós somos muitas vezes invadidos pelo sentimento de raiva, de dar o troco, de vingança. Não é assim que muitas vezes nós agimos. E aí eu fico me perguntando, meu Deus, será que Jesus sabe que eu aqui estou? Porque ele deixou essas lições que eu acho tão distantes, ele deixou essas lições que eu não me vejo muitas vezes praticando, eu me pego agindo de modo tão diverso. Será que ele sabe que eu aqui estou? Será que ele sabe que das minhas dificuldades de vivenciar o exemplo que ele deixou, já que eu sigo ou tento seguir a sua doutrina, porque em que pese eu estudar a doutrina espírita e seguir a doutrina espírita, eu sou um eterno aprendiz. Por isso que muitas vezes eu falo que tento seguir, porque eu me pego, em muitas ocasiões, ainda não conseguindo vivenciar em sua inteireza. E quando eu me pego divagando sobre essas reflexões, eu me recordo de uma história que eu tive conhecimento acerca de Chico Xavier,
que é contada por um biógrafo seu, chamado Adelino da Silveira. Ele, além de ser biógrafo, é um amigo de Chico Xavier, que é a história de Chico e Jorge. Adelino conta que ao longo dos seus anos em que ele é Uberaba, ele conheceu muita gente que cruzou o seu caminho, e de Chico, gente que ele esqueceu ao longo do tempo, gente que se foi das suas lembranças, só que outras o tempo não conseguirá jamais apagar. E assim ele diz: que em uma daquelas madrugadas, quando as reuniões do grupo espírita da prece se estendiam até o amanhecer, eu o vi pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou para a última palavrinha, ainda que rápida, com Chico. Ele chamou minha atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, um andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximavam do médium. Não raro seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes pobres, descalços, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dente, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado, a fim de que saísse logo de perto da gente. Quantas vezes agimos assim com algum de nossos irmãos? Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábua, de plásticos, folhas de lata emolduravam seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças, fazia-lhes mingau, trocava-lhe os panos, assistia-os. Alma assim caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas no rosto, e ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultante de constantes pancadas. Pois o Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram em suas mãos? Por que será que ele não diminuiu o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era ele. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estive, lá estava ele também. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos me foi cativando. Nunca ouvíamos, nunca ouvíamos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com o paciente médio era comovente e enternecedor. Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vi olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Depois o viajante falava das coisas mais simples. Quando pensava que tudo havia terminado, o dono da casa ainda dizia: agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu chegava até a me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo: onde é que o Chico arruma tanta paciência?
Jorge declamava alguns versos. E aí o Chico, depois de uns 2, 3, 4 versos, dizia: Bem, Jorge, agora, para nossa despedida, declame o verso que mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça. Ah, tio Chico, já me lembrei, já me lembrei. Naquelas horas, o centro continuava lotado. Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão de seu surrado paletó, colocava as mãos para trás, à semelhança de uma criança quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade. Olhava para ver se o estavam observando e sapecava, inflado de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria. Um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior de seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí ele se aproximava do médium, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, nunca consegui ver quanto era. Depois, colocava o dinheiro dentro de uma capanga, dando um nó na alça do pano. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico, ele se jogava, sim, todo por inteiro em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico, eu nunca vi ter aquele recuo instintivo como eu tivera tantas vezes. Beijava-lhe a mão, o qual também beijava a mão e a face dele, ao que ele retribuía beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar na presença dele, nem depois que ele tivesse ido. Eu, muitas vezes, ao chegar à casa dele, molhava um pano e limpava a que passamos a chamar carinhosamente de o beijo de Jorge. Jorge desencarnou em uma madrugada fria, completamente só em seu quarto, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico que foi este nosso irmão, de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra bastida, retirou Jorge de corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Quando eu ouço essa história, quando eu me lembro dessa história, e aí eu tenho uma convicção que jamais Jesus nos deixaria órfãos, nos deixaria sós, como ele tão bem colocou, que não deixaria uma só ovelha perdida do seu rebanho. E quando eu pego no livro Espiritismo de A a Z, da FEB, e vou lá e procuro Jesus para ver o que os livros da FEB dizem a respeito. E aí vem lá, Jesus. Não há dúvida de que Jesus é o mensageiro divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e por ela o caminho da salvação. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. O pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Como está no livro dos Espíritos, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Outro, Jesus foi um revelador de primeira plana, não porque haja trazido ao mundo pela primeira vez uma parcela da verdade suprema, mas pela forma de revestir essa verdade, colocando ao alcance de todas as almas, e por ser também um dos mais excelsos espíritos, para não dizer o primeiro em elevação e perfeição de quantos têm descido à terra, cujo governador supremo é ele. Jesus Cristo é a paz, é a mansidão, é a justiça, é o amor, é a doçura, é a tolerância, é o perdão,
é a luz, é a liberdade, é a palavra de Deus, é o sacrifício pelos outros. E aí há diversas outras definições, diversos outros dizeres, mais de 4 páginas, para nos mostrar que é o ser perfeito que aqui habitou. Segundo a doutrina, a primeira revelação se deu com Moisés, através do Decálogo. A segunda revelação veio com Jesus, que nos mostrou a lei do amor. E a terceira revelação veio com a doutrina espírita. E é quando nós pegamos essa segunda revelação, que é a lei do amor, que é Jesus, eu me questiono se ele nos bate a porta, como ele fez com os apóstolos que não o conheciam. Para os apóstolos ele era um desconhecido. Como os apóstolos o receberam? Eles o seguiram, mesmo sem saber quem ele era. O seguiram. Nós já sabemos quem ele é. E a todo momento ele nos faz o convite. E como nós temos recebido, nós o seguimos, nós paramos para lhe dar atenção, nós o recebemos em nossa casa, nós aceitamos a sua solicitação, nós aceitamos o seu convite, o convite que ele nos faz da lei do amor, do perdão, da tolerância, da lei de justiça, de amor e caridade. Como é que nós temos recebido as suas lições? Ele, como essa segunda grande revelação, que segundo a história, ele pregou por apenas 3 anos. No entanto, pela sua perfeição, foi o suficiente para nos marcar. Ele não deixou nada escrito, vivenciou tudo pelo exemplo. Historicamente, são muito escassas as referências a Jesus. Todavia, o seu legado, o legado que ele deixou para a humanidade, né, que em pese de nada escreveu, sofreu rudes alterações ao longo do tempo. A princípio, pela dificuldade de ser traduzido corretamente do hebraico, havendo passado para o grego e posteriormente para o latim. Todavia, isso não foi suficiente para apagar o que ele nos deixou, para apagar a sua história. Permaneceu a essência dos seus ensinos, que se encontram sintetizados no que ele mesmo disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque a sua missão foi de transmitir aos homens o pensamento de Deus, e somente a sua doutrina, em sua pureza, pode exprimir esse pensamento. E como nós temos recebido, ele nos conhece sem as nossas máscaras. Por mais que a gente tente nos esconder, ele conhece o nosso íntimo. Os seus exemplos nos mostram isso. Ele, como está no livro dos Espíritos, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava, como está em comentários na questão 625 do Livro dos Espíritos. E nós, como temos agido perante a sua presença? Temos em nossa consciência Deus está inscrito em nossa consciência, a fagulha divina. Como nós temos agido perante os ensinamentos do Cristo? Nós vivenciamos os ensinamentos do Cristo pela prática da lei de amor, pela prática de caridade. Ele nos disse, quando bater-lhe a face direita, apresentar-lhe também a esquerda. Se lhe pedir a capa,
dar-lhe a túnica, se lhe pedir para lhe caminhar 1000 passos, caminhe 2000. E é assim que nós temos agido. Às vezes podemos pensar que ele está muito distante. Mas, quanto às pessoas que cruzam os nossos caminhos, sejam eles conhecidos como os grandes missionários, não indo muito longe, aqui em Salvador, Divaldo Franco, Irmã Dulce, que suas vidas deixam esse legado de caridade. Mas também quanto os missionários anônimos da grande mídia, anônimos, mas que dedicam a sua vida à caridade, ao amor, nos mostram que não precisamos ser conhecidos para podermos vivenciar a sua doutrina. Porque às vezes as pessoas acham que temos que fazer grandes coisas para viver o que ele nos ensinou. Bastam pequenas. Como disse Madre Teresa de Calcutá, cuidemos de nossas famílias. Como disse Mahatma Gandhi, sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Então Jesus nos disse que a grande família que devemos cultivar é a família universal, a fraternidade. Comecemos com a nossa família, a família do nosso lar. Como tem agido? Como tem sido? Eu tenho praticado a sua doutrina em minha casa? Eu tenho praticado os ensinos de Cristo no meu lar? Com aqueles que estão à minha volta? O Espiritismo, que é o cristianismo, o rede vivo, nos traz grandes ensinamentos, grandes princípios, como, por exemplo, a pluralidade das existências. Então, já que a reencarnação é essa grande possibilidade de estarmos aqui para reescrevermos a nossa história, como eu tenho feito com essa nova possibilidade? Já que estamos em um mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração, como eu tenho vivido a minha vida? Eu tenho dedicado a minha vida para vivenciar os ensinos dele, o que ele nos deixou, o que ele nos legou, porque se pararmos para analisar o que ele veio combater, a hipocrisia, a crueldade, o orgulho, o egoísmo, ainda imperam. Afinal, como disse como bem colocou Kardec, orgulho e egoísmo, essas duas grandes chagas da humanidade, ainda imperam em nossa sociedade. Ainda vemos ódio, guerra, sofrimentos, desamor. E como eu tenho feito? Como eu tenho vivenciado o amor do Cristo? Não foi isso que ele nos disse? Se alguém quer ser o primeiro, será o último servo de todos. Como está em Marcos, capítulo 9, versículo 35. Temos que ser um servidor desinteressado. Como ele disse que bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, como está em Mateus, capítulo 5, versículo 9, no Sermão das Bem-aventuranças. Como nós temos lá um grande exemplo, como Gandhi mesmo disse, que se perdessem tudo, mas salvasse o Sermão das Bem-aventuranças, nada estaria perdido. Sermos pacificadores, cultivarmos a paciência através do esforço, da autoiluminação, do autoconhecimento, darmos gratuitamente o que gratuitamente temos recebido, a questão da mediunidade. Então, como nós temos feito com todos os ensinos que Jesus nos legou. Ele que aqui esteve para nos deixar isso. E final de ano, que é esse período que nós rememoramos ele, nada
mais importante para nós reflexionarmos, como disse Santo Agostinho, como está no Livro dos Espíritos. Refletirmos a nossa consciência, o que nós temos vivido. Tenho feito todo o bem que eu posso e tenho evitado todo o mal que está ao meu alcance. Tenho praticado toda a caridade. Tenho vivido toda a lei do amor. E para podermos encerrar, eu trago aqui um poema de Alta de Souza, psicografado por Chico, que consta no livro de mesmo nome, Alta de Souza. Do píncaro ao lodo. Caridade, o clarão de uma palavra boa, no calor da esperança que se desconsola, a ternura no lar, a sacrossanta escola, do perdão que suprime a injúria que atraiçoa. Caridade, a oração que ilumina e abençoa, o poder da afeição que a lágrima crisola, fraternidade e luz renascentes da esmola, da prática do bem de pessoa a pessoa. Caridade, o sorriso, a paz, o teto e a mesa, tudo que purifique e exalta a natureza, nas fontes da bondade é que a vida recorre. Caridade é servir, desde o píncaro ao lodo, caminhar com Jesus e esquecer-se de tudo, para estender no mundo o amor que nunca morre. Muito obrigado, meus irmãos. Um feliz Natal, um próspero ano novo. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.